defende a Defensoria, a Justiça e Cidadania. Começa agora o Jornal Defensoria no Ar. Olá para você que nos ouve pela Rádio Universitária FM 95.9 e também pela internet. Todas as terças-feiras, das 11h30 ao meio-dia, nós vamos estar juntos aqui pela Rádio Universitária, uma parceria da Universidade Federal de Roraima e Defensoria Pública Estadual. Esperamos contar com a sua companhia. O Jornal Defensoria no Ar é uma produção da Defensoria Pública de Roraima para deixar você bem informado sobre seus direitos, justiça e cidadania. Na apresentação você fica comigo, Adriana Paulino. E comigo, Rui Silva. Idosos que já não têm como se locomover para resolver questões básicas de sobrevivência são assistidos em casa pela DPE. 19 de maio é o dia da defensora e do defensor público, profissionais da justiça que trabalham levando esperança e dignidade à população. Programa Descomplica da Defensoria Pública de Roraima atende a Escola Estadual Penha Brasil. Direitos dos trabalhadores são fundamentais para garantir relações justas e equilibradas no ambiente de trabalho. Corrida Kids reúne pais, servidores e parceiros em um momento contagiante. E os adultos também dão show nas pistas no fim de semana. Fique por dentro de tudo sobre justiça e cidadania, que o Defensoria no Ar desta semana está apenas começando. E a Defensoria Pública Estadual completa 24 anos. E nada melhor que comemorar esta data levando cidadania e justiça aos mais vulneráveis. Nesta reportagem você pode acompanhar a história de 2 idosos que já não têm como se locomover para resolver questões básicas de sobrevivência e foram assistidos pela DPE. Aos 71 anos de idade, Dona Raimunda da Silva é responsável em cuidar do marido. Após um AVC, seu Alfredo de Jesus, de 73 anos, ficou com limitações. Anda com dificuldade e fala poucas palavras. A costureira explica que, por conta da situação, possui rotina intensa. Tenho que cuidar dele, tenho que lavar redes. Eu lavo 3 redes por dia, às vezes não tem sol para enxugar, e 3 coxas, 3 lençóis, dependendo do dia. Ele urina muito, cansa porque eu lavo na mão, entendeu? A situação se agravou quando a filha do casal deixou de sacar o benefício de prestação continuada, destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não possuem meios de prover sua subsistência. Com isso, além das dificuldades diárias, eles passaram a não ter alimentos. O fornecimento de água e energia estava prestes a ser interrompido quando Ana Lúcia de Souza, vizinha do casal, resolveu buscar orientação na Defensoria Pública de Roraima. Como eu vi ela bem velhinha com o bisneto, né? Eu dei carona para ela um dia, perguntei se ela queria que eu deixasse ela em casa, e ela disse que sim. E ela começou a abrir o coração, falar, né, contar a história dela. Aí ela até me perguntou o que eu achava dela vender a casa dela e ir embora para São João da Baliza. E aí eu falei para ela que eu achava que se ela ia para fazer um experimento, o melhor era ela alugar e ver. Se desse certo, ela venderia, porque às vezes ela poderia vender e gastar o dinheiro e ficar sem casa, né? O defensor público Rogenilton Ferreira participou do atendimento domiciliar e explica as medidas que foram adotadas. A gente veio até a residência dele, ele não tem como sair e a esposa dele é a única pessoa aqui que cuida dele diretamente, não tem como sair. Então a defensoria veio até a residência, nós fizemos atendimento, filmamos para mostrar a situação dele, vamos colocar no processo para que o juiz e o Ministério Público vejam a situação do seu Alfredo e aí vamos pleitear a curadoria dele para a esposa dele, que é quem realmente cuida dele e vai representar ele junto aos órgãos em todos os atos da vida civil. O defensor explica ainda que a ação de interdição devolve dignidade ao casal. Como ele não pode ir ao banco, a aposentadoria dele fica retida. E agora ela vai poder ela mesma sacar a aposentadoria dele, porque ela é a curadora dele. Atendimentos a domicílio podem ser agendados por meio do WhatsApp 2121 0264. Narração: Eduardo Fred. 19 de maio é o Dia da Defensora e o Defensor Público, vozes da justiça, guardiões dos direitos, heróis da esperança que iluminam caminhos de igualdade e dignidade. A Defensoria Pública foi instituída pela Constituição de 1988 e tem o papel de garantir assistência jurídica gratuita aos mais necessitados. Em um estado tão diverso e com tantos desafios como Roraima, a presença da Defensoria Pública é essencial para garantir que todos tenham acesso à justiça. As defensoras e defensores públicos estão sempre prontos para ouvir, orientar e lutar pelos direitos dos cidadãos.
19 de maio é o dia da defensora e defensor público e o aniversário de 24 anos da Defensoria Pública. O defensor Rogenilton Ferreira, chefe do atendimento da DPE, relembra um pouco desta história. Eu me lembro que quando iniciei na Defensoria, o prédio funcionava hoje onde funciona a Controladoria do Estado. A gente ficava 5 a 7 defensores numa única sala. Parecia uma feira, porque era muita gente falando ao mesmo tempo. O tempo passou, a gente tem hoje 2 sedes, né? A sede criminal, a sede civil, tem a Câmara de Conciliação em prédio, tem a especializada da mulher em prédios. Quase todos os interiores já têm a sede própria da Defensoria, que não tinha antes era prédio alugado. Ainda há muito por vir. Os sonhos são de expandir ainda mais os atendimentos da Defensoria para a população de Roraima ter mais conhecimento sobre direitos e acesso à justiça, como conta o defensor público geral Oleno Matos. A Defensoria Pública ela tem por obrigação garantir acesso à justiça a todos aqueles que a gente categoriza como vulneráveis, como necessitados. Então, é a maioria da população, nós estamos falando aí de 80% a 90% da população. Então, enquanto a Defensoria não tiver condições de atender a todo esse público, há necessidade de um projeto de expansão. Não é à toa que nós estamos propondo ao Governo do Estado, à Assembleia Legislativa, a concretização de um projeto chamado Defensoria do Futuro, onde a gente quer, ao longo dos próximos 3 anos, trazer a Defensoria para um patamar de igualdade orçamentária e de pessoal com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. Com isso, quem ganha é a população do nosso Estado, que vai ter a garantia dos seus direitos de forma mais efetiva, entregue de forma mais efetiva. Rogenilton trabalha há 18 anos na DPE. Ele conta que sempre sonhou fazer a diferença na vida das pessoas e encontrou na Defensoria a oportunidade perfeita para isso. Antes eu pensava que as pessoas precisavam só de saúde, educação, segurança. Mas, exercendo a profissão de defensor público, eu vi o tanto que as pessoas precisam também da justiça. E para acessar o sistema de justiça você precisa pagar. E aí que foi criada a Defensoria pelo Estado para garantir o acesso de todas as pessoas, independente de condição financeira ou não, para levar os seus problemas, suas demandas ao judiciário. As palavras do defensor Rogenilton Ferreira refletem o compromisso e a paixão que movem todos os profissionais da Defensoria Pública de Roraima. Para Oleno Matos, cada caso solucionado marca de uma forma específica os servidores da instituição. São muitos, né? Mas assim, o que mais chama a atenção é a falta de conhecimento das pessoas com relação aos seus direitos. Então a Defensoria termina muitas vezes exercendo 2 papéis. O papel de educar, fazer a educação em direitos e ao mesmo tempo a garantia de direitos. A gente teve um exemplo essa semana fantástico, né? Que todos viram um atendimento que a gente fez na casa de um casal idoso, onde em menos de 24 horas nós conseguimos que a esposa do marido que estava enfermo tivesse a curatela dele. Então, com a curatela, ela passa a receber o benefício, aquela família passa a ter assistência do Estado, que já lhe era devida, mas eles, por falta de conhecimento e de condições, não tinham como buscar. A Defensoria foi até lá e garantiu esse direito. Dedicação, compromisso e coragem norteiam o trabalho diário dos defensores na busca pela garantia de direitos e o cumprimento da justiça. Reportagem Felipe Medeiros. O programa Descomplica da Defensoria Pública de Roraima chegou na Escola Estadual Penha Brasil. Desta vez, 5 turmas da unidade de ensino receberam orientações sobre a política da paz. Aos 14 anos de idade, Gustavo Moraes reconhece os prejuízos do bullying. Muitas das vezes tem várias crianças ou adolescentes que sofrem o bullying, e quando sofrem o bullying, muitas das vezes é a questão da aparência. E a pessoa que tem baixa autoestima, ela se sente mal. E a pessoa tem ansiedade, estágio inicial de depressão. Para evitar situações como essa, a Defensoria Pública de Roraima desenvolve o programa Descomplica. A defensora pública Eucene Diogo ressalta que a ação trabalha a cultura da paz. A mediação é um dos caminhos para trabalhar a cultura de paz. Então é esse o caminho, a mediação de conflitos é o caminho que a Defensoria Pública de Roraima encontrou para trabalhar a cultura de paz por meio do Descomplica. A assistente social da DPE, Tarciana Maia, fala do cronograma da ação.
A gente trabalha muito a questão do diálogo, né? Do diálogo cooperativo, da cooperação, da escuta. Então, são técnicas que a gente traz da mediação, né? Que a gente trabalha também como mediadores na Câmara de Conciliação da Defensoria. A gente traz essas técnicas, mas de uma forma que eles possam aplicar na escola. É claro que a gente não traz na forma como a gente propriamente trabalha lá, mas a gente traz de uma forma mais geral, né? De uma forma mais ampla para que eles possam utilizar na convivência deles. A gestora da Escola Estadual Penha Brasil fala de como os conhecimentos serão aplicados no dia a dia dos alunos da instituição de ensino. A questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, e a questão dos conflitos, eles vão acontecer a todo momento na vida, não só na escola. Então é de fundamental importância que o aluno saiba como lidar nesse momento. A estudante do 9º ano, Gabriela Aguiar, avaliou de forma positiva a ação. Eu acho que é uma oportunidade que todo mundo queria ter, tem gente que não pode ter essa oportunidade, então achando muito bacana. A Escola Estadual América Sarmento, localizada no bairro Pintolândia, será a próxima instituição de ensino a receber o programa Descomplica. Reportagem Lana Francis. Os direitos dos trabalhadores são fundamentais para garantir relações justas e equilibradas no ambiente de trabalho. Entre esses direitos, destacam-se o salário mínimo, jornada de trabalho limitada, férias remuneradas, FGTS, segurança e saúde no trabalho. Seja qual for a profissão, o trabalhador movimenta a economia, impulsiona a produção de bens e serviços que sustentam o funcionamento da sociedade. Por isso, possuem direitos e regras que foram evoluindo e se adaptando à realidade. O advogado Jacques Sonda lembra que todos os direitos do trabalhador estão descritos na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Na verdade, a CLT ela é verdadeiramente um código trabalhista, onde está sistematizada toda a legislação acerca das relações, não só de emprego, mas regulação de alguns trabalhos específicos também. Porque a gente tem que entender a diferença entre trabalho e emprego. Nem todo trabalho vai significar uma relação de emprego, né? Sim. Jacques Sonda lembra que a legislação se atenta à saúde do trabalhador. A nossa legislação ela é bastante efetiva em relação à proteção da saúde do trabalhador. E também nesse aspecto nós temos uma proteção bastante interessante da nossa previdência social. Há várias críticas, mas a nossa previdência ela é bastante contemplativa. E nesse aspecto, quando existe uma doença laboral, obviamente o trabalhador ele tem o direito de se ausentar do seu local de trabalho, sendo ela uma doença comum ou sendo uma doença relacionada ao ambiente de trabalho, que algumas vezes pode acontecer, e até o 15º dia ele fica com o contrato interrompido, com salários garantidos pelo empregador, e a partir do 16º dia de afastamento ele é encaminhado então para o INSS, onde ele vai receber um benefício previdenciário. O contrato fica suspenso e no seu retorno, se a doença for laboral, ou seja, decorrente do ambiente de trabalho, ele tem uma estabilidade de 1 ano a partir do seu retorno, mas só se a doença for laboral, se for relacionada ao ambiente de trabalho. Entendi. Em relação às férias, o advogado ressalta ainda que todo trabalhador possui direito a férias remuneradas. Nós temos dois períodos, né? Primeiro, os 12 primeiros meses de uma relação de trabalho são o que a gente chama de período aquisitivo, ou seja, o período em que nós trabalhamos, onde o trabalhador trabalha para ter o direito a férias, e os 12 meses subsequentes é quando ele tem, então, o período de gozo, onde ele pode usufruir dessas férias. Os direitos dele são a antecipação de 1 mês de salário, acrescido de 1/3 constitucional de férias. A Constituição garante esse 1/3 a mais no salário que é adiantado, e ele tem que ser pago até 2 dias antes do gozo das férias. Tá? Lembrando que as férias nunca podem iniciar 2 dias que antecedem um feriado ou final de semana. Então, se for um período de gozo de férias, vai ser até no máximo quarta-feira. Quinta ou sexta não pode entrar em férias, porque senão já perdeu. As mães trabalhadoras também recebem atenção especial. Ela tem o direito de 120 dias de licença maternidade e a estabilidade até o 5º mês após o nascimento da criança. Respeitado também o direito à amamentação, respeitado
todo esse direito de atenção necessária do seu bebê. E aí, alguns acordos que têm sido feitos no âmbito do serviço público, principalmente, no serviço privado um pouco mais tímido ainda, estendendo-se essa licença maternidade até 180 dias. Coisa que o governo, a administração pública, vem oferecendo benefícios para as empresas que estendem esse direito à maternidade. Afinal, é um período tão maravilhoso da vida, né? Todos nós nascemos e, portanto, sabemos da relação que existe entre a criança e a mãe, portanto deve ser bastante tutelado cada vez mais pela legislação. Se o contratante não seguir as disposições da CLT, podem ocorrer várias consequências. Por isso, caso o empregado se sinta prejudicado de alguma forma, pode buscar amparo na Justiça do Trabalho. Narração: Sueda Marinho. Invisibilizadas pela sociedade ou Estado, as pessoas em situação de rua enfrentam um dia a dia de extrema vulnerabilidade. Por isso, a atuação de defensoras e defensores públicos é fundamental para garantir acesso à justiça a este grupo. Campanha: um novo presente é possível. Defensoria Pública pela superação da situação de rua. Iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. E no último sábado, os servidores da Defensoria Pública Estadual se empenharam para oferecer o melhor à criançada que participaram da primeira Corrida Kids. Um momento contagiante para os pequenos atletas, organizadores e parceiros. Uma tarde movimentada, cheia de alegrias e orgulho para os pais que acompanharam seus filhos na primeira Corrida Kids da Defensoria. Um marco que entrará para a história da instituição como parte do Maio Verde, explica o defensor público geral Oleno Matos. É gratificante. A gente vê que as famílias todas reunidas, os pais e as mães com seus filhos, né? Aqui a gente não está falando de competição, é uma brincadeira, né? As crianças amam fazer isso aqui e a defensoria não podia ficar de fora e nem deixar as crianças de fora do nosso Maio Verde. E não é que os parceiros trataram de deixar o ambiente da corridinha mais incrível? Pois é, os pequenos receberam uma visitinha de nada mais, nada menos que dos Vingadores, os super-heróis que deram aquela força para os atletas mirins que aproveitaram muito a parceria. Isso estimula muito, né, a criança a participar de eventos culturais, de eventos institucionais, além de sempre incentivar a parte saudável da criança, se vincular a um esporte, a estar sempre na ativa, né? Então isso é só coisa boa, só vem contribuir. O Instituto Pirilampus também levou muita alegria e emoção para os pequenos que aproveitaram a ocasião para curtir um pouco de arte. Nós queremos crianças felizes, queremos apoiar e participar das atividades que outras parcerias também estão fazendo para contribuir de maneira compartilhada, né? Compartilhando amor, compartilhando alegria com cada criança, levando para eles aquelas coisas bonitinhas, através das atividades que nós sabemos fazer, pintar carita, fazer figurinha com os balões, recreação. Para a mamãe Jéssica Ferraz, a iniciativa é muito importante porque ajuda a desenvolver a saúde física e emocional das crianças. É uma questão saudável também para as crianças, é um estímulo, né, para eles estarem aqui e os pais vindo junto, então eles ficam muito animados, eles ficam naquela expectativa de a gente chama eles e eles vêm, então eles acabam se divertindo numa competição. Ider Jarlisson de Souza comemora a iniciativa da DPE e o primeiro lugar do filho, que apesar de muito jovem, já soma no currículo algumas experiências. É muito importante isso, o desenvolvimento também das crianças, para eles interagirem, socializarem e terem uma vida de prática saudável no esporte. Então eu incentivo o meu desde pequeno, e sempre todas as corridinhas ele está participando e sempre vai assim na frente, muito rápido. A primeira Corrida Kids faz parte das comemorações de 24 anos da Defensoria Pública Estadual. Reportagem Etienne Travassos. E chegou a hora de responder o que a população quer saber. Diz aí, Defensoria! Diz aí, Defensoria! Oi, eu me chamo Raquel Araújo e a minha dúvida é a seguinte: eu construí na casa da mãe do meu marido e caso eu me separe, eu tenho direito a algo? Olá, eu sou Cristiane Leite, sou defensora pública do estado de Roraima e atuo na área de família. Então, a casa, se não for doada para um ou outro, permanece
né, no nome da mãe, permanece como propriedade da mãe. Se forem feitas benfeitorias nesse imóvel, essas benfeitorias podem ser divididas entre o casal, né? Elas não pertencem ao proprietário do imóvel. Então, o que vai gerar aí, caso ocorram melhorias, benfeitorias que se chama, é a divisão apenas dessas benfeitorias realizadas. Qualquer dúvida, podem aqui procurar a Defensoria Pública e os defensores da família estão de braços abertos para recebê-los. Diz aí, Defensoria! Diz aí, Defensoria! Renda Sorrisos. Doe seu imposto de renda e transforme vidas. Ajude crianças e idosos em situação de vulnerabilidade com a campanha Renda Sorrisos. Doe até 3% do seu imposto de renda. Proteção para crianças e adolescentes. Acolhimento, acompanhamento, educação, saúde e combate à violência. Cuidados para os idosos. Instituições de longa permanência, cestas básicas, fisioterapia, apoio psicológico, inclusão social e lazer. Doar é fácil e rápido. No programa da Declaração do Imposto de Renda, marque Doações, Deduções do Imposto de Renda. Escolha o fundo municipal ou estadual. Informe o valor, até 3% do imposto devido. Faça a diferença. Seu sorriso transforma vidas. Informações: Defensoria Pública de Roraima. defensoria.rr.def.br. Servidores, familiares e comunidade em geral, juntamente com os corredores profissionais e amadores, participaram da 5ª Corrida da Defensoria Pública. O evento esportivo é uma forma de comemorar os 24 anos da instituição. O estacionamento do Estádio Canarinho ficou mais verde neste fim de semana, a cor da Defensoria Pública. Centenas de pessoas, entre servidores, familiares, corredores amadores e profissionais, participaram da 5ª edição da corrida da DPE. A Lara Rocha, de 9 anos, participou da Corridinha Kids no sábado. Já no domingo, os pais Sara e Ronaldo fizeram o percurso da corrida adulto pelas ladeiras da Avenida Getúlio Vargas. Ontem teve a Corridinha Kids da Defensoria, nossa filha participou. A gente está inserindo ela aí também nesse ritmo, né? Tudo em busca de uma saúde, uma longevidade bacana. Acho que isso é importante, né? A gente se cuidar. Os grupos de corrida de Roraima vieram em peso para o estacionamento do Canarinho. Quem veio também foi a defensora Beatriz Dufles, que atua em Rorainópolis. É a primeira corrida. Primeira corrida da vida. Denunciei, né? Denunciei que eu não sou corredora definitivamente. Primeira vez. A gente também acompanhou a chegada da defensora Beatriz. Foi uma superação. Que nem o defensorato. Todo dia é uma superação atrás da outra. Mas deu certo. A estudante Brisa Travassos, de 18 anos, também venceu os 5 km da primeira corrida de rua que ela participa na vida. Foi incrível, sabe, a experiência de ver os veteranos, os novatos todos juntos, de subir, de descer, de ver até onde seu corpo vai, o quão incrível você pode ser. Foi maravilhoso. É indescritível chegar no final e ver que existe uma festa para você também. Muito bom. O corredor profissional Paulo César já ganhou a Maratona de Manaus, a Corrida Internacional 9 de Julho e a de Tepequém. E, é claro, uma edição da DPE. Eu já venci uma vez, fui segundo e outra, e duas, acho que na outra fui terceiro, na última. Este ano ele se manteve no pódio, conquistou o 2º lugar nos 10 quilômetros. O evento teve de tudo um pouco, do aquecimento a um show de rock ao vivo com a banda Supernova, antes, durante e um tempinho depois da corrida encerrar, para fechar com chave de ouro esta comemoração que continua até o mês de maio acabar. Reportagem Felipe Medeiros. E muitos atletas que participaram da 5ª Corrida DPE correram em busca de uma colocação e vieram experiências incríveis. Nesta reportagem, nós vamos conhecer os finalistas de todas as categorias. Acompanhe. Franquivaldo Araújo é atleta de rua desde 2013. Só este ano, essa já é a 4ª corrida que o atleta participa. Desta vez, ele conquistou o 1º lugar na geral dos 5 quilômetros. Um incentivo de uma pessoa que me ajudou bastante, que eu agradeço muito a ela, que me proporcionou materiais para me treinar e está
participando das corridas, voltar de novo. Esse ano ainda é a quarta que eu estou participando. O resultado foi positivo, graças a Deus. Não tenho nada de reclamar da vida. Alegre, né? Porque acho que nem uma felicidade plena exige tanto esforço, mas estou alegre pelo resultado. O venezuelano Johnny Rafael, de 28 anos, chegou em segundo e comemorou o resultado. Feliz, estou feliz. Fiz meu trabalho era correr por embaixo de 16 minutos no 5 km. Acho que a prova não está completa, então consegui correr por embaixo de 15. Então, só gratidão. Já na categoria feminino, o primeiro lugar dos 5 quilômetros ficou com Aíries Pereira, de 42 anos, que fechou a prova com 18 minutos e 40 segundos. É sempre bom estar aqui correndo com os amigos, nessa cidade maravilhosa que é Boa Vista. É um evento assim bem organizado. E eu fico muito feliz quando eu saio de casa para participar de um evento como esse. Mas tem a galera que foi mais longe e também alcançou resultados incríveis. Este é o caso do Hilbert Pereira, que ficou com o primeiro lugar dos 10 quilômetros. Representa muita coisa, né, cara? Nosso trabalho não é fácil, é difícil, né? É desgastante, mas é gratificante ao mesmo tempo, né? Ser bicampeão dessa corrida maravilhosa, né? E eu fico feliz, né, que os resultados estão vindo. Não é fácil ser corredor de rua, falta mais incentivo, mais apoio para a modalidade, né? Mas estou feliz, aí a Defensoria está de parabéns pelo evento aí. Cristiane Pereira, de Franca, também se esforçou e conquistou o primeiro lugar feminino dos 10 quilômetros. Foi gratificante, é um resultado que vem de muito esforço, de muito treino, muita parceria também. E as emoções continuam. A categoria Servidores fez bonito e representou muito bem a Defensoria. Antônio Ximenes foi o servidor que ficou em primeiro lugar nos 5 quilômetros. Já na categoria feminina de 5 quilômetros, o primeiro lugar, para lá de emocionante, foi para a servidora Emilaine Carvalho. O servidor Márcio Frank foi mais rápido e chegou em primeiro lugar na prova de 10 quilômetros. E o então desejado primeiro lugar da categoria feminina dos 10 quilômetros ficou com a Eliane Nunes. Parabéns para todos os atletas que se empenharam, brilharam e vão curtir o sabor da vitória. Eu me sinto feliz, realizada, né, de poder conquistar o primeiro lugar dos 10 km, né, ainda mais como servidora da instituição Defensoria. No dia de hoje, que completa 24 anos, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição e poder estar aqui participando dessa corrida, que para mim foi um sucesso, maravilhoso. Graças ao empenho da Defensoria e parceiros, a 5ª Corrida DPE foi um sucesso de público e participação. Um convite para quem deseja participar da 6ª edição. Reportagem Etienne Travassos. O Jornal Defensoria no Ar desta semana fica por aqui. Esta edição teve a minha apresentação, Adriana Paulino. E a minha, Rui Silva. Produção e reportagem Sueda Marinho e Lana Francis. Edição de Etienne Travassos. Trabalhos técnicos Eduardo Fred, Ítalo Aquino, Rosivel Santiago e Matheus Ilia. Coordenação de Felipe Medeiros e direção de Celton Ramos, assessor de comunicação da Defensoria Pública de Roraima. Agradecemos a você que nos acompanhou aqui pela Rádio e TV Universitária da Universidade Federal de Roraima, RTV-UFRR. Com o apoio administrativo de Josi Silva e Francinete Rangel. Das jornalistas Jéssica Nascimento e Vanessa Vieira. Dos acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco e Cauri Siqueira. Coordenação da Rádio Universitária 95.9 FM, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica, Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores, Marcos Vinícius, Natália de Abreu e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega. Reitor José Geraldo Ticianelli. Nos acompanhe também pelo Spotify, Deezer, nas redes sociais e em nosso site. É só digitar no seu navegador preferido, Defensoria Roraima. Muito obrigada pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.